Olá, bom dia, são 8h15. A partir de agora, a RBS dá início à cobertura eleitoral deste ano, fazendo aqui pela Gaúcha o primeiro debate entre os 7 candidatos ao governo do estado. Vai ser a primeira oportunidade de ouvir as propostas de todos eles juntos, aqui no estúdio da Gaúcha, num confronto de ideias que começa agora e vai até por volta de 10 horas da manhã. Nós já temos aqui no estúdio, por ordem alfabética, Eduardo Leite, do PSDB, Jairo Jorge, do PDT, José Sartori, do MDB, Júlio Flores, do PSTU, Matheus Bandeira, do Novo, Miguel Rosseto, do PT e Roberto Rubaina, do PSOL. Bom dia a todos. Vai ser assim, o debate vai ser dividido em 4 blocos. O primeiro terá a apresentação inicial e, na sequência, todos vão responder a uma pergunta feita pela produção do debate, sorteada para o candidato. No segundo bloco, candidatos vão fazer perguntas entre si com tempo determinado. E no terceiro bloco, nós vamos nortear o tema para os candidatos com base nos assuntos que o nosso público mais quer ouvir debatido nesse evento. A Rosane de Oliveira, minha colega do Gaúcha Atualidade, está monitorando as redes e vai ser o nosso radar, né, para indicar os temas mais candentes que mais vão aparecer. Ainda no terceiro bloco, os candidatos vão responder a uma mesma pergunta formulada pela produção do debate também. E no quarto e último bloco, as considerações finais. É bom lembrar que todas essas regras foram apresentadas, discutidas e acordadas com as coordenações de campanha dos candidatos. Nós fizemos aqui várias reuniões para discutir esse assunto. A nossa cobertura eleitoral dá atenção às ideias, aos conceitos, aquilo que cada candidato apresenta como proposta para conduzir o Estado nos próximos 4 anos. As regras que determinam igualdade absoluta de espaços entre todos os candidatos exigem também muito rigor no cumprimento dos tempos. Considerado isso, nós temos uma novidade para anunciar aqui no nosso debate em relação aos debates que a Gaúcha já promoveu anteriormente. De agora até o fim do debate, às 10 horas da manhã, uma equipe de jornalistas da RBS, do GDI, o Grupo de Investigação, vai verificar todas as informações e dados usados pelos candidatos. E ao longo do dia, em gaúchazh.com e na edição de 0 hora, impressa amanhã, você vai conferir o resultado dessa verificação. Nós vamos olhar com uma lupa na mão aquilo que cada um dos 7 candidatos, dos 7 políticos, vai falar hoje aqui no debate. Nós estamos também transmitindo ao vivo, em vídeo, pela página de Gaúcha ZH. E também estão conosco, eu quero fazer um agradecimento às emissoras do interior do estado, pela Rede Gaúcha Sat. RBS Eleições 2018, todo voto importa. Um bom debate a todos os candidatos que estão aqui. E nós vamos começar o nosso debate com as apresentações, as considerações iniciais. Cada candidato terá 2 minutos para fazer a sua consideração inicial, a sua apresentação. A ordem de quem vai falar foi sorteada previamente com as coordenações de campanha. Quem começa falando é o candidato Roberto Rubaina. O senhor tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia à escola, bom dia aos demais candidatos, e especialmente um bom dia para todos e todas gaúchas. Nós vamos fazer essa disputa dizendo a verdade. E uma das verdades que precisa ser dita é que nós temos hoje no país e no Estado uma falsa democracia. Uma falsa democracia porque, infelizmente, a política está dominada pelo poder econômico, pela oligarquia financeira, por empreiteiras e também, evidentemente, por grandes grupos empresariais da área da comunicação. Nós temos um Estado a serviço dos mais ricos e o nosso chamado é que as pessoas não podem mais confiar e apoiar aqueles que sempre governaram. O voto na nossa coligação, o voto em mim, na Camila Goulart, que é professora estadual, candidata a vice, no Homer, no Clécio, na aliança do PSOL e do PCB, é um voto para fortalecer a luta dos trabalhadores, para fazer com que os nossos servidores públicos sejam respeitados e tenham seus salários pagos em dia, para defender a comunidade LGBT que está sendo atacada, para defender o movimento de mulheres, para fortalecer a luta dos trabalhadores de modo geral, também daqueles que são desempregados, dos pequenos agricultores, dos camelôs. Nós achamos que
é preciso lutar por uma outra forma de fazer política, onde quem domine a política sejam os trabalhadores, a juventude, e não esse sistema partidário que tem sido um sistema partidário que visa favorecer os mais ricos. Nós vamos apontar à escola e população do Rio Grande do Sul que existem recursos, mas que é preciso fazer com que os mais ricos paguem pela crise, e não os trabalhadores e os servidores públicos, como infelizmente ocorre atualmente no Rio Grande do Sul e no país. Obrigado, candidato Roberto Robaina, pela ordem. Júlio Flores, as suas considerações iniciais, bom dia. Bom dia, escola, bom dia aos ouvintes da Gaúcha, os demais candidatos, obviamente, né? E queria dizer aqui, meu nome é Júlio Flores, tenho como vice a companheira Ana Clélia, que também é da área da educação como eu, e nós estamos aqui para apresentar o nosso projeto, dizendo que nós precisamos de uma rebelião no país, né? Uma rebelião como estão fazendo os trabalhadores do Haiti, né, da Nicarágua, como já fizeram os de Honduras, enfim, né, uma mobilização popular, porque nós não podemos mais suportar calados, né, esperando que as coisas aconteçam, porque, em primeiro lugar, nós não acreditamos que as eleições possam resolver os problemas da população. A experiência de todos vocês, né, examinem, né, de fato, nós temos eleição pós-eleição, projetos e projetos, propostas, e elas, enfim, não resolvem, só nos retiram direitos, né, dos trabalhadores e do povo. Por isso nós precisamos de uma rebelião, porque, de fato, né, infelizmente, nós somos governados em todas as esferas, né, por inúmeras quadrilhas de ladrões que roubam o dinheiro público. Então, uma das metas centrais é esta rebelião, chamar o povo às ruas, fazer uma grande greve geral. Para quê? Para colocar, em primeiro lugar, todos os corruptos e os corruptores na cadeia e confiscar os seus bens, porque é um dinheiro público que saiu de onde nunca deveria ter saído, que é dos cofres públicos, né? É dinheiro nosso, né, que está a serviço da corrupção. Uma rebelião para nós construirmos um governo dos trabalhadores nesse país, né? Uma rebelião para a gente começar, né, a implantar o socialismo no Brasil. Obrigado, candidato Júlio Flores. Agora, José Ivo Sartori, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Bom dia, candidato. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Alegria de estar aqui nesta emissora, retornar a ela, junto com todos os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A minha saudação a todos individualmente, a toda a equipe da Guaíba, que coloca essa oportunidade do conhecimento das opiniões, posições de cada candidato. Eu quero dizer que eu continuo o mesmo que quando concorri em 2014 a governador. Quero ter a mesma postura e quero ser o mesmo candidato, a mesma pessoa, com a mesma simplicidade. E acreditando sempre na honestidade e acreditando na simplicidade e na verdade. Porque as gaúchas e os gaúchos são assim. Eles gostam das coisas bem simples e feitas. Espero aqui que nós tenhamos um debate elevado e dizer que a realidade do Rio Grande do Sul é esta. Em 40 e tantos anos, nós sempre tivemos um elevado déficit e que, na verdade, apenas em 7, 8 anos é que nós tivemos uma receita maior que a despesa ou igual a ela. Por isso, eu acredito que tem heranças, tem déficit e eles precisam ser apurados. Eles representam muito para o funcionalismo. Ao longo desse tempo, são praticamente 25 folhas do funcionalismo. Então, em vez de atirar pedra, nós decidimos construir. E foi o que fizemos. Tomamos medidas, às vezes amargas, duras, mas enfrentamos essa realidade e por isso nós temos um plano que é justamente de modificar o estado do Rio Grande do Sul e criar um ambiente favorável para que ele se torne eficiente, se torne sustentável e que promova o desenvolvimento. Obrigado, candidato José Ivo Sartori. Agora, pela sequência, 2 minutos para as suas considerações iniciais. Candidato Matheus Bandeira. Bom dia, candidato. Bom dia, escola. Bom dia aos demais candidatos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, todos os gaúchos que sempre se orgulharam da nossa terra, que sempre foi
terra de gente pioneira e altiva, mas que nos últimos anos virou símbolo do atraso, da inépcia, da incompetência gerencial na política. O Rio Grande do Sul virou um retardatário. Dá segurança às finanças, a gente vive uma baita crise. O Estado já não protege mais a sua população da criminalidade e sequer consegue pagar os seus servidores em dia. Mas o Rio Grande tem saída. Basta que a gente rompa com esse ciclo da velha política e aposte em algo realmente novo. Eu não sou político profissional, não quero fazer da política um meio de vida, não estou aqui por falta de opção. Comecei a minha vida muito cedo, trabalhando antes mesmo de me formar, empreendendo num pequeno comércio, boteco na beira da praia do Laranjal, na minha cidade. Depois virei empregado de empresa privada, analista de sistemas, supervisor de tecnologia. Voltei para o Estado, ingressei na Secretaria da Fazenda por concurso público, me tornei auditor fiscal, na época o mais jovem do Estado. Passei por vários governos, fui estudar fora, voltei, passei pelo Ministério da Fazenda, de volta ao Rio Grande do Sul, me tornei diretor do Tesouro do Estado, num ano de crise, no ano mais duro do ajuste fiscal. Botamos as contas em ordem, na sequência virei secretário do Planejamento e Gestão, quando o orçamento deixou de ser uma peça de ficção. E eu tenho muito orgulho de dizer que nesses 3 anos em que eu dirigi o Tesouro e o Planejamento, foram os únicos 3 anos, nas últimas 2 décadas, em que as contas estiveram no azul. Pois eu presidi o Banrisul, também me orgulho de dizer, no segundo melhor ano da história do banco, lucratividade, deixei o banco, me associei e presidi a maior consultoria de gestão do Brasil, trabalhando, liderando projetos aqui e no exterior. Eu cresci com muito trabalho, muita dedicação, mas cresci por mérito próprio, sem indicação política, sem ocupar cargos em comissão. E hoje eu sou novo na política. Hoje eu sou novo, mas com preparo e com experiência e com capacidade de liderança para ajudar a tirar o Rio Grande dessa crise. O Partido Novo é a única novidade nessa eleição e expressa bem a indignação de todo o povo brasileiro e o cansaço com a velha política e com os políticos profissionais. Obrigado, candidato Matheus Bandeira. Agora, pela ordem, 2 minutos para as considerações iniciais. Candidato Miguel Rosseto. Bom dia. Bom dia, escola. Bom dia aos demais candidatos. Bom dia ao nosso povo gaúcho que nos acompanha aqui pela rádio. Eu represento uma coligação por um Rio Grande justo. A vice-governadora, companheira prefeita, professora Ana Afonso. Nós temos como candidatos ao Senado o senador Paulo Paim e Abigail, coligação do PT com o PCdoB. Fui metalúrgico, trabalhei como petroquímico, vice-governador do Estado, fui deputado federal, ministro do Trabalho e Previdência Social, ministro do Desenvolvimento Agrário, onde tive uma relação muito forte com os nossos agricultores, secretário-geral da Presidência da República. Essa experiência como vice-governador, quando Olívio Dutra foi governador do Estado, essa experiência como ministro, ela me prepara para essa grande tarefa de governar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é vítima de 2 governos desastrosos, Temer e Sartori. O governo Sartori amplia a crise gaúcha, provocada por Temer, e faz desse estado, infelizmente, um estado do desemprego, um estado da violência, da criminalidade, do abandono da escola pública, um estado do salário atrasado, da população que vive com medo. Nós queremos mudar isso. Nós queremos uma agenda de desenvolvimento econômico, com trabalho e emprego para todos, com apoio aos nossos agricultores. Nós vamos reorganizar um serviço público à altura daquilo que o povo gaúcho merece. Nós vamos pagar salário em dia, a partir daí recuperar a escola pública com qualidade para a nossa juventude. Nós vamos reorganizar a segurança pública, brigada militar trabalhando nas vilas, bairros, policiamento comunitário. Nós queremos segurança e tranquilidade para o povo gaúcho. E uma saúde com qualidade próxima ao nosso povo. Por isso nós precisamos mudar o Brasil. Eu quero que o Lula volte a presidir o Brasil, tempo em que a vida do nosso povo foi melhor. E nós vamos botar o Rio Grande do Sul de pé, caminhando e para frente, com trabalho, com emprego e com desenvolvimento em que um serviço público justo. Obrigado, candidato Miguel Rosseto. Agora 2 minutos para o candidato Eduardo Leite. Bom dia, candidato. Bom dia, escola. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, aos candidatos que estão aqui conosco. Também ao meu candidato a vice-governador, o delegado Ranolfo, que está aqui me acompanhando, e me apresentar para a população. Eu sou Eduardo Leite, fui prefeito de Pelotas, que é a 3ª maior cidade do estado, mas não é, infelizmente, a 3ª maior economia. Nós somos a 9ª economia do estado. Polo de uma região que empobreceu muito ao longo de décadas. Podem ter certeza que eu sei bem o que é governar em meio a dificuldades, tendo muitas carências e demandas e poucos recursos para poder fazer frente a todas as demandas que se apresentam. Mesmo assim, Pelotas foi a única cidade, entre as 5 maiores cidades do nosso estado, a ter eleição de continuidade de governo nas últimas eleições municipais.
A minha vice-prefeita, eu não concorri à reeleição, ela foi eleita com a maior votação da história da cidade. 60% dos votos já no primeiro turno. Não é porque nós tenhamos resolvido todos os problemas da cidade. É porque nós passamos a apresentar soluções. E essas soluções injetam confiança, entusiasmo na população em relação ao futuro da cidade. Porque entusiasmo e confiança no futuro são o principal legado que um governo deve deixar à sua população. E é assim que eu vejo o Rio Grande do Sul. A gente precisa retomar a confiança em nós mesmos, no nosso Estado, na capacidade de produzir que o nosso Estado tem. Porque é gerando emprego, gerando desenvolvimento, que a gente melhora a vida das pessoas, que a gente dá mais qualidade de vida e dá ao Estado também a capacidade de recursos para investir nos setores que mais importam para a população: segurança, saúde, educação. É aí que tem que estar o investimento do Estado. Liberar a energia daqueles que têm potencial para investir, para se desenvolver, para gerar empregos, e botar o foco do Estado em proteger as pessoas que mais precisam. Essa é o nosso foco. Obrigado, candidato Eduardo Leite. Agora, pela ordem, o candidato Jairo Jorge tem 2 minutos para as considerações iniciais. Bom dia, candidato. Bom dia, escola. Bom dia, candidatos. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista, eu fui ministro adjunto do Ministério da Educação, fui prefeito eleito e reeleito de Canoas, com uma votação de 71,27% dos votos. Eu visitei todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul e ouvi dos gaúchos o desejo da mudança. Mudança para fazer o nosso estado crescer. Eu não trago para essa eleição promessas, eu trago experiência concreta. Enquanto a maioria dos políticos prefere aumentar impostos, eu fiz diferente. Eu baixei impostos com a lei do gatilho. Eu também enfrentei o caminho do desenvolvimento para gerar desenvolvimento, buscando a abertura de empresas, a aceleração de processos, a desburocratização. Foram mais de 19 mil empresas abertas em Canoas nesse período. Em cidades ricas, como é o caso aqui de Porto Alegre, as filas nos postos elas são corriqueiras, são banais. Pois em Canoas nós fizemos diferente. Nós inovamos com o teleagendamento, que acabou com as filas. E eu também criei a primeira UPA idoso do Brasil. Eu tive a honra também de ser um dos criadores do ProUni, que levou milhares de jovens trabalhadores para a universidade. E essa experiência para mudar, essa disposição de trabalhar e fazer diferente, que eu quero colocar a serviço do nosso Rio Grande, para que ele possa voltar a ocupar o seu lugar de referência, de excelência, que é o que todos nós desejamos. Com menos burocracia e menos impostos, nós vamos gerar mais empregos e mais desenvolvimentos. Obrigado, candidato Jairo Jorge. Essas foram as apresentações. Nós já sabemos aqui o que pensam, inicialmente, os 7 candidatos ao governo do Estado. Agora vamos para os questionamentos. Nós temos aqui, ao meu lado, uma urna com 7 perguntas. Uma pergunta para cada candidato. Tá? Pela ordem de candidatos para a resposta, essa ordem foi sorteada. E vai começar respondendo a pergunta o candidato, por ordem de sorteio, candidato Eduardo Leite. Vou sortear, vou tirar uma pergunta daqui, candidato. O senhor vai responder a essa pergunta. Vamos ver aqui. Uma só. Essas são perguntas elaboradas pela nossa produção. Candidato, as rodovias estaduais precisam de manutenção e ampliação de capacidade. Quais são os seus planos para melhorar a malha rodoviária e como o DAIR e a Empresa Gaúcha de Rodovias atuarão no seu governo? Concessões estão nos seus planos? Essa é a pergunta, candidato, e o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para respondê-la. Bom, nós falamos aqui que colocar o Rio Grande do Sul para crescer e se desenvolver é estratégico. E a infraestrutura é um pilar fundamental para botar o nosso estado para crescer. O custo da logística no nosso estado, ele é o dobro da média nacional. Enquanto no estado do Rio Grande do Sul custa 20% a logística sobre o PIB, no Brasil a média é de 10%. Isso porque o nosso estado é mais dependente do modal rodoviário. Aqui se depende 88% do transporte rodoviário contra 65% no Brasil. Por isso, investir não só nas rodovias, mas cobrar o investimento nas ferrovias,
fazer um investimento em parceria com o setor privado também em hidrovias e estimular a aviação regional é estratégico para reduzir custo de logística e gerar competitividade no nosso Estado. Para melhorar as nossas rodovias, o Plano Estratégico de Logística e Transporte do Estado, ele apresenta a necessidade de cerca de 25 bilhões de reais nos próximos anos em investimentos. E é claro que o Estado não tem a disponibilidade desses recursos. Por isso nós precisamos ter o apoio, sim, na parceria da iniciativa privada para viabilizar esses investimentos. Concessões rodoviárias que viabilizem investimentos de ampliação de capacidade, melhor manutenção das estradas, pavimentação de acesso asfáltico aos municípios, são cerca de 60 municípios sem acesso asfáltico, é extremamente importante. A EGR não deve existir como uma empresa pública. A gente precisa fazer concessão à iniciativa privada, o Estado regular, fiscalizar, orientar, para poder promover um investimento que melhore as estradas do Rio Grande do Sul. Obrigado, candidato. Agora quem vai responder a pergunta é o candidato Matheus Bandeira. Candidato, estou sorteando uma pergunta aqui. Vamos pegar ela aqui, produzida pela nossa equipe. Candidato Matheus Bandeira, qual é a sua proposta para o sistema prisional do Rio Grande do Sul e para evitar que o crime seja comandado por facções que agem também de dentro das cadeias? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O combate à criminalidade vai ser uma prioridade do nosso governo. É uma ação imperiosa do governo, está na mesma linha de prioridade do que o ajuste fiscal, colocar as contas em ordem. Né? E, primeiro, uma premissa, né? A vítima não é a sociedade. Aliás, a vítima é a sociedade, não é o bandido. Né? A gente precisa compreender isso, porque existe um processo de vitimização do bandido, a bandidolatria. Né? E criminalidade se combate elevando substancialmente o custo de se cometer um crime. Existem 3 intervenções do Estado para combater a criminalidade. A intervenção policial, a intervenção prisional e a intervenção judicial, que não está na mão do Estado, que depende do Congresso Nacional, depende do Judiciário, mas que o Estado pode mobilizar sua força política para ajudar a aprovar no Congresso Nacional medidas que reduzam os mecanismos de abrandamento de pena, para permitir que as pessoas, uma vez presas, condenadas, passem mais tempo no sistema prisional. O sistema prisional está falido no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo. Eu, quando fui secretário do Planejamento e Gestão, coordenei as PPPs, nós colocamos uma parceria público-privada de pé no sistema prisional, inspirada nos modelos mais avançados e exitosos do mundo, inspirado no modelo do Reino Unido, que o governo seguinte, o governo do governador Tarso Genro, tratou de cancelar. Nós precisamos investir pesado na construção de presídios, prende-se pouco no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós vamos acessar os recursos do fundo penitenciário, que tem mais de 4 bilhões disponíveis, que o Estado não acessa, o governo passado não acessou, construir novas cadeias, construir um regime disciplinar diferenciado aqui no Rio Grande do Sul, para isolar comandantes de facção e permitir que eles cumpram sua pena sem, de dentro das cadeias, comandar o crime organizado, como acontece hoje. Obrigado, candidato. Agora quem responde a pergunta é Miguel Rosseto. Candidato, estou sorteando uma pergunta para o senhor aqui. Deixa eu abrir o papelzinho aqui. Candidato, o que o senhor fará para reduzir o tempo na fila para a realização de exames, procedimentos e internações eletivas? Além disso, pretende construir hospitais, aumentando a oferta de leitos? 1 minuto e meio para a resposta. Esse é um tema central para a saúde do povo gaúcho, o acesso ao Sistema Único de Saúde qualificado. Nós vamos investir pesado na organização de policlínicas, centros regionalizados, isso é muito importante. Cada região do nosso estado tem que dispor de uma estrutura para exames especializados, consultas, exames, atendimentos cirúrgicos, que possa ter caráter resolutivo, ou seja, quer dizer, nós temos que ter o acesso ao raio-x, à tomografia, o acesso à oncologia, o acesso à fisioterapia, quer dizer, próximo, todos os exames próximos da nossa comunidade. Aqui é um gargalo muito grande do nosso Sistema Único de Saúde. Nós vamos investir na regionalização das nossas policlínicas de exames especializados, quer dizer, qualificar esse tipo de procedimento e aproximar, portanto, a saúde da nossa população. Vamos investir no atendimento básico da saúde com cada vez mais qualidade. E para isso, quer dizer, o Estado deve parar, quer dizer, de atrasar recursos. O governo do Estado hoje deve permanentemente aos municípios e ao Sistema Único de Saúde algo em torno de 400 a 500 milhões de reais. Nós vamos planejar essa relação financeira adequadamente, honrar esse repasse, e o governo do Estado volta a cumprir suas responsabilidades. Hoje, por incrível que pareça, o atual governo do Estado conseguiu desorganizar a SAMU, quer dizer, uma amostra da falência da gestão de saúde no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos oferecer uma saúde com qualidade para o povo gaúcho. Obrigado, candidato. Agora quem responde a pergunta é o candidato José Ivo Sartori. Estou sorteando uma pergunta aqui, candidato. Não estou olhando para a urna. Vamos ver. Agora. Candidato, se eleito, qual será o papel das estatais como CE, Sulgás e CRM?
elas serão privatizadas? Que tratamento será dado ao Banrisul? O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós apresentamos a proposta de retirada do plebiscito da CE, da CRM, da Sulgás, ainda em 2016. Depois separamos e deixamos cada uma fora de podia ter uma decisão própria de cada organização, e nós vamos manter essa postura, como a última vez nós fizemos, inclusive, que podia ser apresentada a retirada do plebiscito, consultando toda a população. E ela iria dizer se podia ou não podia, inclusive porque isto, durante o período eleitoral agora, poderia ser uma oportunidade para que não se gastassem ali em torno de 20 milhões. Nós vamos continuar com esse processo, porque achamos que este é o nosso plano, é o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive para a negociação com o governo federal, que precisa ser feito para estabelecer o plano de recuperação fiscal, para que não se coloquem 11 bilhões e 300 milhões nos cofres do Tesouro Nacional e que possam ficar no Rio Grande do Sul para atender todas essas necessidades que os candidatos hoje apresentam e que os recursos não existem. Nosso plano não é um plano de governo do nosso governo, é plano para o Estado do Rio Grande do Sul, para toda a sociedade gaúcha, porque todos nós fomos governo e com certeza todos vão ser governo de novo. Obrigado, candidato. Quem vai responder a pergunta agora é o candidato Jairo Jorge, pela ordem sorteada aqui. Candidato, a pergunta é a seguinte: como resolver o problema da população de pequenas cidades gaúchas que são alvo constante de quadrilhas de assalto a banco? O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder essa pergunta. Veja, Escola, nós tivemos o ano passado mais de 180 assaltos a banco. Inclusive o presidente aqui do Banrisul disse que está em franca expansão, né, os assaltos, disse isso recentemente. Isso é uma constatação real, né? A violência chegou nas pequenas e médias cidades. Eu visitei, como eu havia falado antes, todos os municípios do Rio Grande do Sul. E eu constatei o medo, né, no coração, nos olhos do nosso povo. É preciso enfrentar, né? Hoje nós temos o menor efetivo da história da Brigada Militar. Em 31 de outubro, só para a gente ter uma ideia, do ano passado, nós tínhamos 15.810 brigadianos. Olha, isso é um número extremamente reduzido, e quando o cobertor é curto, o que acontece? Acontece exatamente o que nós estamos vivendo. Então, como enfrentar esse problema? É preciso ampliar, né, o efetivo de forma progressiva. Isso vale para a Brigada Militar, vale para a Polícia Civil, IGP, SUSEP. Nós temos que recuperar as finanças públicas para isso, mas é preciso também agregar tecnologia, sistema de monitoramento, câmera, cerca eletrônica, usar a tecnologia para que possamos proteger as pequenas cidades. Usar também, né, um trabalho social forte de resgatar, né, e dar oportunidade aos nossos jovens. E é necessário também um novo sistema prisional para o Estado que possa recuperar efetivamente. São essas medidas que podem trazer segurança aos cidadãos do nosso Rio Grande. Obrigado, candidato Jairo Jorge. Agora, pela ordem, o candidato Roberto Robaina vai responder a pergunta aqui feita pela produção. Candidato, os índices de qualidade da educação no Estado vêm apresentando declínio nos últimos anos. O Estado perdeu posição no ranking nacional de educação. O que o senhor pretende fazer para qualificar a educação no Rio Grande do Sul? 1 minuto e 30 segundos. Primeiro, há um desrespeito com os educadores, evidente. Já no governo passado, o PT não pagou o piso, e quando tem gente que pensa que nunca pode piorar, com o governo Sartori piorou, porque não só não pagou o piso, não reajustou o salário dos professores e do magistério, dos trabalhadores em educação, e não paga em dia os salários. Embora, e depois eu vou perguntar isso para o Sartori, embora o Sartori tenha começado seu governo se autoconcedendo um reajuste de 45%, para os professores não teve reajuste. O básico dos professores hoje é de R$ 1.260. É uma indecência, é um absurdo. A nossa educação não tem como melhorar se não houver valorização do magistério. E os trabalhadores em educação querem cooperar, têm vontade de trabalhar. Só que é preciso também haver uma política que seja, de fato, priorizar a educação. Nós sabemos que priorizando a educação se ajuda em todos os quesitos, se ajuda na questão da segurança, se ajuda na cultura. E esse governo é um governo que desrespeita o magistério. Eu acho, Escola, que nós também nesse debate vamos ter que fazer uma discussão
sobre o financiamento do Estado. Porque eu aceito a tese do governo de que existe uma crise fiscal. O que o governo não diz é que é preciso arrecadar de algum lugar. E nós defendemos que aumente a receita a partir dos grandes ricos, dos grandes grupos empresariais passarem a pagar algo pelo Estado. Obrigado. Pela ordem, a última pergunta, sobrou uma, candidato Júlio Flores, é para o senhor. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder a seguinte pergunta. Como o senhor pretende amenizar o problema da falta de efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil? 1 minuto e 30. Olha, em primeiro lugar, a questão da segurança é um debate mais profundo, e não apenas uma pergunta desse tipo, né? A ser respondida. Nós, no nosso plano, no nosso projeto, temos a proposta de unificar as polícias, desmilitarizá-las e colocar a polícia a serviço da maioria da população e não dos ricos, como infelizmente tem sido, né, o papel designado pelos governos, né, para bater em trabalhador em manifestação, como foi em junho de 2013, sob o governo Tarso, né, como todos os governos têm utilizado a Brigada, como o governo Sartori, para reprimir os trabalhadores ao invés de defender o povo. Né? Nós queremos, inclusive, que os delegados dessa Polícia Unificada sejam eleitos pelos próprios trabalhadores, os servidores públicos da Brigada e da Polícia Civil unificados, né? E mais do que isso, que seja controlada pela população. A maioria da população, através dos conselhos populares que nós propomos, externamente, né, devem exercer um controle das funções e a designação do trabalho da polícia. Mas, enfim, né, a nossa proposta estratégica em relação a isso, em relação aos servidores, é ir acabar com as isenções fiscais, né, não pagar a dívida externa para ter dinheiro para investir na saúde, na segurança e na educação. Obrigado, candidato Júlio Flores. Nós concluímos dessa forma a primeira rodada, o primeiro bloco desse debate. E no próximo bloco, tema livre, perguntas entre os candidatos. É o primeiro debate que dá início à cobertura da campanha eleitoral aqui pelo Grupo RBS. RBS Eleições 2018, todo voto importa, um rápido intervalo. Nós já voltamos. Então, no próximo bloco, perguntas entre os candidatos.